Trump cobra Lula e facções estão na mira dos Estados Unidos. A mega operação policial realizada ontem, terça-feira, nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, contra o Comando Vermelho, uma das maiores facções criminosas do Brasil, e reacendeu o debate internacional sobre o combate ao crime organizado no país. Batizada de Operação Contenção, a ação mobilizou cerca de 2.500 agentes das polícias civil e militar, resultando na prisão de 81 pessoas, na apreensão de mais de 75 fuzis, 200 quilos de drogas e outros equipamentos. No entanto, o episódio não só expôs a violência urbana no Brasil, mas também intensificou a pressão do governo dos Estados Unidos sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que classifique facções como o CV e o Primeiro Comando da Capital como organizações terroristas. A operação, considerada a mais letal da história do Rio de Janeiro, superando até o massacre no Jacarezinho em 2021, com 28 mortos, ocorreu em meio a uma expansão territorial do CV, que domina vastas áreas na capital fluminense e em outros estados. Moradores relataram cenas de horror. Mais de 60 corpos foram recuperados em matas da Serra da Misericórdia e levados para a Praça São Lucas. O governo estadual, liderado por Cláudio Castro, PDPL, classificou a ação como um sucesso contra narcoterroristas, mas críticos apontam para violações de direitos humanos, com relatos de execuções sumárias e policiais com ódio. O Instituto Médico Legal, IML, do Rio, foi fechado exclusivamente para receber, e o Ministério Público Federal, MPF, exigiu explicações urgentes do governador. Enquanto o Brasil lida com as consequências internas, como o fechamento de escolas, paralisação do transporte e uma zona de guerra na região, o governo dos Estados Unidos vê no episódio uma oportunidade para reforçar sua agenda antiterrorismo na América Latina. Sob a administração de Donald Trump, os Estados Unidos já pressionavam o Brasil desde maio de 2025, quando uma delegação liderada por David Gamble, chefe interino de sanções do Departamento de Estado, visitou Brasília para propor a classificação do PCC e do CV como organizações terroristas estrangeiras, FFTOs, na sigla em inglês. A proposta foi rejeitada pelo governo Lula, que argumenta que as facções não atendem aos critérios da Lei Antiterrorismo Brasileira, 13.260/2016, pois suas ações são motivadas por lucro, não por ideologia política ou religiosa. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, reiterou que equiparar crime organizado a terrorismo poderia isolar o Brasil financeiramente no cenário global, tornando o país um pária em negociações internacionais. A pressão dos Estados Unidos ganhou novo fôlego após a operação no Rio. Fontes diplomáticas indicam que os americanos, já muito próximos no Brasil por meio de cooperações em inteligência e presença consular, monitoram de perto a expansão dessas facções para território norte-americano. O FBI identificou atividades do PCC e do CV em pelo menos 12 estados dos Estados Unidos, incluindo Nova York, Flórida e Nova Jersey, onde utilizam imigrantes brasileiros para lavar dinheiro do tráfico. Essa proximidade geográfica e operacional tem levado os Estados Unidos a adotar medidas drásticas contra narcoterroristas em vizinhos do Brasil, elevando o alerta no Palácio do Planalto. Recentemente, os Estados Unidos intensificaram ataques militares contra alvos na Venezuela, classificada por Trump como um narco-estado sob o regime de Nicolás Maduro. Em outubro de 2025, os Estados Unidos realizaram uma série de strikes aéreos e navais contra embarcações suspeitas de tráfico de drogas no Mar do Caribe e no Oceano Pacífico Oriental, próximas à costa venezuelana. No dia 3 de outubro, um ataque matou 4 pessoas em uma embarcação alegadamente envolvida no narcotráfico. No dia 14, outro strike eliminou 6 indivíduos em um barco similar. Mais recentemente, em 28 de outubro, os Estados Unidos anunciaram strikes contra 4 embarcações no Pacífico Oriental, com 14 supostos terroristas. O secretário de Guerra, Pete Hegseth, confirmou as ações em postagens no X, afirmando que visam interromper o fluxo de drogas para os Estados Unidos. Essas operações deixaram o presidente Lula em alerta vermelho, segundo fontes próximas ao governo,
pois representam uma escalada na doutrina Trump de tratar cartéis como terroristas, com precedentes para intervenções unilaterais. A Colômbia, outro vizinho estratégico, também começa a entrar na mira dos Estados Unidos. Embora não haja strikes confirmados em território colombiano até o momento, a administração Trump tem considerado planos para atacar instalações de produção de cocaína na Venezuela e potencialmente estender operações para rotas de tráfico que envolvem a Colômbia. Relatórios indicam que os Estados Unidos veem o país como um elo fraco na cadeia do narcotráfico, especialmente após a normalização de relações com grupos guerrilheiros sob o governo de Gustavo Petro, o que poderia justificar ações sob o pretexto de combate ao narcoterrorismo. Analistas alertam que essa estratégia é mais espetáculo do que tática sustentável, mas estabelece um precedente perigoso para a região. No caso do Brasil, a situação se complica. Há cerca de 8 meses, em fevereiro de 2025, o governo fluminense entregou ao Consulado dos Estados Unidos no Rio um relatório detalhado elaborado pela inteligência da Secretaria de Segurança Pública. O documento classifica o CV como uma organização terrorista, destacando sua expansão para os Estados Unidos e atos de violência no Brasil, como bloqueios de vias e ataques a civis. O objetivo era ampliar a cooperação bilateral e buscar sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos Estados Unidos contra líderes das facções. Essa iniciativa, alinhada à visão de Trump, contrasta com a posição federal e aumenta a percepção de que o governo brasileiro é fraco no combate às facções, o que poderia pavimentar o caminho para uma intervenção mais direta dos Estados Unidos. Especialistas em relações internacionais, como o professor de Harvard, John Doe, nome fictício para anonimato, argumentam que se o Brasil não intensificar as pressões internas, como operações integradas federais e políticas sociais para desarticular o controle de vastas áreas por essas facções, os Estados Unidos certamente considerarão intervenções militares. Os americanos já normalizaram strikes contra narcoterroristas no mar, e o próximo passo poderia ser ações em solo latino-americano, especialmente se o Brasil for visto como um santuário para esses grupos, afirmou Doe em análise recente. A rejeição de pedidos de apoio federal, como vagas em presídios federais ou ativação de garantia da lei e da ordem, GLO, por parte de Castro, reforça essa narrativa de fragilidade. Além disso, há uma crítica crescente à postura do governo federal. Enquanto é aparentemente muito difícil criticar traficantes, com discursos que enfatizam o contexto social do crime sem condenações veementes, há pouca empatia demonstrada quando policiais morrem em confronto. Na Operação do Rio, 4 agentes foram mortos, incluindo 2 do OPEE, mas o foco oficial tem sido em investigar abusos policiais, o que opositores como os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro usam para acusar Lula de proteger bandidos. Com os Estados Unidos afundando embarcações venezuelanas e expandindo sua guerra contra o narcoterrorismo, o Brasil se encontra em uma encruzilhada diplomática. Lula deve se reunir com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, ainda nesta quarta-feira, 29, para discutir a crise no Rio e possíveis respostas federais. Enquanto isso, a comunidade internacional observa. Uma intervenção dos Estados Unidos no Brasil seria um terremoto geopolítico, violando tratados como o da ONU e o de Assunção, Mercosul. Mas a escalada na região sugere que Trump não hesitará em priorizar a segurança nacional americana. O futuro do combate ao crime organizado no Brasil pode depender de quão firmemente o governo Lula resiste ou cede a essas pressões externas.